Cada vez mais a Justiça tem priorizado a guarda compartilhada após as separações desses casais. Na sua opinião, é um avanço realmente após o fim de um relacionamento? A guarda compartilhada, ela deve ser quase que obrigatória? Deve haver realmente essa guarda compartilhada? E uma indagação que muita gente faz nesse momento: após essa determinação da guarda compartilhada, é obrigatório ainda o pagamento da pensão alimentícia ou não? Ótima pergunta, José Neto. A questão da guarda... No Brasil existem na lei duas espécies de guarda: a guarda unilateral e a guarda compartilhada. Tá? A guarda unilateral só deve ser aplicada pelo texto da lei em duas hipóteses, né? Se um dos genitores abrir mão dessa guarda, ou se um deles não tiver meios ou condições de exercer essa guarda. Então, via de regra, deve ser fixada, sim, a guarda compartilhada. A grande questão é que a dificuldade em entender o que significa guarda compartilhada, né? E o primeiro mito ou ideia que se tem é que na guarda compartilhada a criança vai ficar talvez 10 dias com o pai, 10 dias com a mãe, ou um mês com o pai, um mês com a mãe. Não é bem assim, né? Mesmo com a guarda compartilhada, o judiciário tem determinada residência fixa da criança, ou com o pai ou com a mãe. Então, se a residência da criança foi fixada junto à mãe, o pai naturalmente vai ter que pagar a pensão alimentícia. Tá? Então, a guarda compartilhada não interfere na obrigação do dever de pagar pensão alimentícia. Tá? Esse é um ponto, então, que as pessoas confundem e muito perguntam para a gente como é guarda compartilhada, eu não tenho que pagar pensão. Não é verdade, tá? Claro que muitas famílias foram impactadas do ponto de vista da saúde e, automaticamente, do ponto de vista financeiro. Muitas pessoas ficaram desempregadas. E qual é a posição da Justiça, por exemplo, e aqui no campo da hipótese, um pai de família que até então realizava o pagamento da pensão alimentícia para os seus filhos e que nesse momento de pandemia ficou desempregado e não está conseguindo pagar a pensão alimentícia? Houve alguma flexibilização ou, mesmo desempregado, ele tem que efetuar o pagamento? Como é que fica essa situação? Bom, isso tem acontecido bastante também. A primeira orientação que a gente passa é, primeiro, tente negociar, né? Por exemplo, se é o pai que está pagando a pensão e ficou desempregado, tente negociar com a mãe, ou uma redução, tá? Ou até um período, uma suspensão por um período, né? Agora, o que ele não deve jamais fazer é simplesmente deixar de pagar. Então, ele deve, primeiro, tentar negociar diretamente. Se não for possível, entre com um pedido revisional para reduzir essa pensão. Simplesmente deixar de pagar vai resultar no quê? A mãe pode ser que ela entre com um pedido de execução desses alimentos, e esse pai vai ser obrigado, né, aquele que paga vai ser obrigado a pagar sob pena de prisão, que, como eu disse no início, ainda está sendo prisão domiciliar nesse período de pandemia, em razão de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, né, e normalmente os juízes têm acatado essa orientação de determinar a prisão domiciliar. Então, é isso. Agora, mesmo desempregado, tem se entendido que de alguma forma esse pai tem que contribuir, tá? Então, ele não deve ficar aguardando, esperando, deve tomar essa iniciativa de uma negociação, em segundo caso, de uma revisional, tá? Do contrário, ele vai ter problemas.